Uma vez ouvi uma frase de uma treinadora que me chamou bastante a atenção, que ela disse: os bancos não são uma necessidade do cão, mas sim uma necessidade do dono. Exato. Alô, bem-vindos a mais um episódio do podcast Vai Dar Bem ao Cão, um podcast para profissionais do grooming e não só. Hoje pediram para falar de um assunto muito importante, que é, afinal de contas, o que é isto do grooming? O que é esta coisa, desta palavra estranha chamada grooming? A palavra em si pode trazer alguma estranheza. Também é um estrangeirismo, não é uma palavra portuguesa, por isso, tanto para o público como para, às vezes, alguns profissionais, é uma palavra que é uma modernice. A palavra em si vem do verbo to groom, que no inglês significa cuidar. Tão simples quanto isso. Neste caso, o grooming aplicado aos animais foi utilizado pela primeira vez quando nos referimos aos animais selvagens e à capacidade deles terem de se limparem uns aos outros. Já viram com certeza algum documentário onde os macacos limpam o pelo uns aos outros, tiram os parasitas uns dos outros, e nisso chamamos que eles estão a fazer grooming. Para os animais de companhia, o grooming começou a ser utilizado, o termo, quando os cavalos ainda tinham uma importância muito grande na nossa sociedade e no nosso dia-a-dia, e existia o tratador de cavalos, que não era o tratador tipo treinador, dar comida, mas sim aquele que exclusivamente tratava da pelagem do animal. Até porque, em alta sociedade, se enfeitava os cavalos e se tratava do pelo deles de uma forma diferente da baixa sociedade, que tratava os animais apenas como ferramentas. Neste caso, foi a primeira vez que foi utilizado o termo groomer. Era aquela pessoa que tratava exclusivamente do pelo dos cavalos. Aplicado para os dias de hoje, para o grooming de cães e gatos, o groomer e o grooming são nada mais nada menos que o profissional que trata do exterior do cão e do gato, ou de outros animais de companhia também, mas neste caso estamos a trabalhar apenas cães e gatos. E é isso mesmo, o groomer é o profissional que trata do exterior do cão e do gato, trata de toda a pele e do pelo e do bem-estar do cão e do gato. Em alguns profissionais e mesmo em alguns clientes, eu já percebi que há uma certa tendência para fazer uma distinção dentro daquilo que é o tosquiador, como se fosse um serviço mais básico, e o groomer com um serviço mais premium. Mas na realidade essa distinção não existe. O grooming engloba todas as tarefas que tenham a ver com a estética animal. Logo, a tosquia é uma das tarefas dentro do grooming. O grooming é um termo muito abrangente. Tal como o groomer é isso mesmo, o profissional que trata a estética animal. Ponto. Independentemente se faz só a tosquia, se faz só o banho, se corta só as unhas, o groomer é aquele que está a tratar a estética do animal. Portanto, não faz grande sentido nós fazermos essa distinção. Já vi em alguns grupos, principalmente no Brasil, gostam muito de fazer essa distinção, a distinção entre o tosquiador e o groomer, como se o tosquiador fosse um serviço básico e o grooming um serviço mais premium. Não faz muito sentido. É apenas uma tradução, apesar de ser uma palavra estrangeira, não caracteriza um serviço mais premium ou um serviço diferente ou um serviço que tenha um valor agregado. Podemos, para o público realmente, ao dizer esta palavra grooming, que acaba por ser algo mais finesse, mas não faz muito sentido nós estarmos a fazer essa distinção para os profissionais e para o negócio de cada um. Não faz grande sentido, não é? Porque aquele que só faz tosquias simples não é menos groomer do que o outro que se faz tosquias só à tesoura. Não faz muito sentido. E é exatamente isso que nós temos de transmitir também ao nosso público. Temos de transmitir aos nossos clientes de que o grooming não é só isto ou aquilo, são todos os cuidados. Independentemente de nós apresentarmos, enquanto profissionais, apresentarmos todos os serviços ou apenas uma carteira limitada de serviços de grooming, não é por isso que não estamos a fazer grooming, ok? Nós estamos a fazer algumas das tarefas que estão englobadas dentro do grooming. Tal como na medicina, por exemplo, a medicina é todo o tratamento da saúde e da doença. Não quer dizer que se eu tiver uma clínica que só trata cardiologia, eu não deixo de ser médico, nem estou a deixar de praticar medicina por causa disso. Entendem? É tudo uma questão de termos. Neste caso, como o termo é um estrangeirismo, acaba por criar mais alguma confusão. Mas, essencialmente, isto é o que é o grooming. E onde é que o grooming se insere aqui na nossa sociedade? Vamos trabalhar com os nossos clientes a noção da importância que o grooming tem no dia-a-dia. E então, afinal de contas, onde é que isto, o serviço de grooming, se insere na nossa sociedade atual? Não esquecendo que estamos a trabalhar aqui, neste podcast, grooming de cães e gatos, uma das coisas que a nossa sociedade tem vindo a evoluir é exatamente como é que os cães, principalmente os cães, se inserem na nossa sociedade. Enquanto que
inicialmente os cães foram domesticados com uma tarefa específica e o desenvolvimento das raças tiveram exatamente esse propósito, portanto, tiveram um propósito de nos servir para alguma coisa, fosse para guarda, fosse para rebanhos, fosse para ajudar na caça, fosse para ajudar na pesca. A maior parte das raças tiveram um propósito, um trabalho a ser realizado de assistência ao ser humano. Por isso estes cães tinham características que lhes eram mais simples e que tinham mais em conta a tarefa que realmente iriam desempenhar. Com a distinção destes cães de trabalho e alguns cães na alta sociedade que foram desenvolvidos só e apenas para companhia, começámos a desenvolver algumas características físicas que apenas tinham em conta a beleza do cão. Estes aqui iriam necessitar, devido a essas suas características físicas, iam necessitar de um tratamento de pelo mais cuidado, como é o caso dos cães de pelo comprido, cães que têm pelo na cara. Este tipo de cães pertenciam mais à alta sociedade, que tinham acesso a cuidados e a cuidadores mais específicos e por isso tinham um tratamento diferente. Por isto, na nossa sociedade foi um pouco como colocado que os cães de alta sociedade, não é? Os lulus, os frufrus, eram cães que necessitavam de cuidados, enquanto que os outros, que eram uma categoria de trabalho, que viviam mais no exterior, não tinham essa necessidade. O que se transformou para os dias de hoje, aqui a maior diferença que nós temos, é que mesmo estes cães de trabalho, estas raças que inicialmente eram desenvolvidas somente para trabalhar, hoje em dia elas existem para a nossa companhia, ou para fazer desporto, ou para fazer outras atividades que não aquela que originalmente a raça estava desenvolvida. Quantos e quantos clientes nossos têm cães de caça que nunca caçaram? Portanto, eles são cães que hoje em dia são utilizados só e apenas para companhia. E, na sociedade onde estamos inseridos atualmente, essa companhia é feita essencialmente dentro de casa. Ora, se o animal está mais dentro de casa, se os cães neste momento da nossa sociedade estão mais dentro de casa, eles vão estar regidos mais às regras que são aquelas de dentro de casa. E se nós temos um cão que sobe para o sofá, que vai para cima dos tapetes, que pisa o chão, que nós também em casa convivemos, é um animal que tem que estar mais limpo. E daí advém essa necessidade. Uma vez ouvi uma frase de uma treinadora que me chamou bastante a atenção, que ela disse: os banhos não são uma necessidade do cão, mas sim uma necessidade do dono. Exato. Tal como o facto de termos os cães dentro de casa é uma necessidade nossa também, é uma necessidade emocional nossa, é uma necessidade da nossa sociedade. Portanto, se o cão é um subproduto da nossa sociedade, ele é adaptado e os seus cuidados são adaptados consoante às condições que nós lhe estamos a proporcionar neste momento. E é aqui que a nossa indústria e a nossa profissão entra. Se neste momento da nossa sociedade os cães necessitam de cuidados específicos adaptados àquilo que são as condições que nós lhes damos atualmente, então a nossa indústria é essencial. Começamos a tirar aqui um pouco esta ideia cultural que nós tivemos ao longo dos tempos, e não estamos a falar de há muito tempo atrás. Eu estou nesta indústria há 15 anos e ao início tínhamos uma ideia completamente diferente destas necessidades do grooming que agora temos, mas já desde algum tempo para trás, culturalmente temos esta ideia de que alguns cães necessitam de cuidados e outros não. Mas não é bem assim. Todos os cães necessitam de cuidados consoante o meio onde se inserem e as suas características físicas. É só isto. Se nós temos cães que, apesar das suas características físicas não necessitarem tanto de tratamento de grooming, mas as suas características ambientais, portanto o sítio onde se inserem, a rotina que colocam, têm essa necessidade, então cá estamos nós, profissionais, para comatar essa necessidade. Isto é uma boa maneira que nós temos de explicar ao nosso cliente porque é que o grooming é tão importante. E vamos tirar um pouco aquela ideia de que o grooming é algo secundário e algo que não é importante e algo que é de segunda categoria. Tal como na indústria dos humanos existe a indústria da medicina e depois a indústria da estética, e neste momento nenhuma delas é tida como secundária à outra, mas sim complementar, no caso dos animais, vamos crescer e vamos evoluir de maneira a vermos exatamente da mesma forma. Porque, ainda para mais, na época que nós estamos, são considerados praticamente os nossos novos filhos desta nova geração. Cada vez têm menos filhos e mais animais de estimação. Então, se eles vivem exatamente no mesmo ambiente onde nós colocamos os nossos filhos, não devem ter cuidados mais adequados até para o nosso próprio conforto e para a nossa própria higiene? Nunca se esqueçam disso. Nós estamos muitas vezes a dar banho ao cão porque vamos mexer nele.
nós estamos a desenvolver cada vez mais alergias, temos que estar menos em contacto com esses agentes alérgenos. Se o cão vai para cima do sofá, nós, para podermos mexer nele, o cão tem que estar limpo. Portanto, nunca se esqueçam, quando tentarem justificar a importância da nossa profissão e da nossa indústria ao cliente, portanto, quando nos perguntarem, mas porquê que o grooming é importante, nunca se esqueçam de dizer que nós não estamos só simplesmente a dar banhos, não estamos a vender só banhos, nós estamos a vender uma casa limpa. Nós estamos a vender a oportunidade do cão poder conviver mais com o dono porque está limpo. Nós estamos a vender a oportunidade do dono ter menos ataques de alergias porque o cão não está cheio de pólen de flores em cima e de pó. Nós estamos a vender um cão mais tranquilo porque consegue conviver mais que o dono, não está a ser colocado de parte porque está sujo. Nós estamos a vender uma casa onde é mais seguro para o bebê andar no chão porque o cão está limpo. Não se esqueçam, é exatamente esta a importância. Outra importância também muito grande que nós temos nesta indústria para a nossa sociedade é a prevenção de problemas. E é aqui que a medicina veterinária e a estética animal deviam andar lado a lado. A estética animal é muito importante porque uma das coisas que conseguimos fazer é a prevenção de vários problemas. Quantos de nós, profissionais, já não encontramos um nódulo, uma ferida estranha, o início de uma dermatite, algo que veio prevenir um problema maior? Que antes, como não tínhamos o conhecimento de mexer no cão e o dono muitas vezes não está atento, que é normal, que não é o lugar dele, não está atento a certos sinais que nós notamos logo como estranhos e isso vai nos permitir prevenir problemas. Este é outro argumento que vocês podem colocar aos vossos clientes de maneira a explicarem a importância do animal ser visto no grooming com uma certa frequência. Estamos a prevenir também o facto de terem parasitas externos. Portanto, não só estamos a vender um banho, como estamos a vender um cão que não vai dar tanta despesa, nem tantos problemas de ir para a frente, nem tanto sofrimento para o animal. Estamos, para além de um banho, estamos a vender uma casa livre de parasitas externos. Para além disto, também não ajuda nada o facto de legalmente a profissão não ser propriamente reconhecida. Não existe uma carteira profissional, não existe um enquadramento legal correto. Somos prestadores de serviços para animais, tal como se fôssemos um treinador, um pet sitter, um cuidador qualquer. Por isso não existe aqui uma distinção. Isso também não ajuda a sociedade a perceber a real importância que a nossa profissão tem na indústria. Portanto, se alguma vez te sentiste incompreendido neste tipo de profissão, e acredita que vai continuar a acontecer e todos os dias nós temos uma incompreensão relativamente àquilo que fazemos, diz-me aqui nos comentários, vamos encontrar uma comunicação que nós possamos dar aos nossos clientes de maneira a dar-lhes real noção desta importância que nós temos no dia-a-dia dos cães dele e deles próprios. Se já alguma vez passaste por uma situação destas e acredita vais continuar a passar, conta aí e espero que aproveites estas dicas que falámos neste episódio para esclareceres melhor o teu cliente. Espero-te no próximo episódio e até lá, bons banhos!